Vamos dar continuidade à nossa série sobre infertilidade. Dr. Wilson Jacold, especialista em reprodução humana e assistida. A gente continua ajudando os casais que têm problemas para terem um bebezinho, né, doutor? Isso, com certeza, Gisele. Vamos ajudá-los muito. Você de casa pode participar, tem alguma dúvida? Você pode ligar, você pode mandar a sua questão através da nossa fanpage, através do nosso e-mail. Fique à vontade, tá? A gente vai para as ruas porque a gente tem várias dúvidas do nosso público. A gente quer saber qual é a primeira. Solta. Quem tem problema nas trompas pode engravidar? E aí, doutor? Quem tem esse tipo de problema? Isso. Como funciona? É muito comum hoje, Gisele, a paciente chegar no consultório e a gente fazer aquela pesquisa básica de infertilidade e chegar à conclusão que o casal a mulher tem um problema na trompa, tá? Aliás, a fertilização in vitro, ela foi desenvolvida para pacientes que têm problema de trompa, tá? Porque a trompa ela é um órgão assim, que a partir do momento que ela tem uma sequela, dificilmente a gente consegue recuperar. Então, se você está num centro onde você disponibiliza de uma fertilização in vitro, hoje não se faz mais cirurgia para trompa, que até 1978 as pacientes eram operadas assim muitas vezes para tentar resgatar uma fertilidade quando tinha um fator de trompa e não se conseguia. Foi nessa época que dois médicos desenvolveram a técnica de fertilização. Então, através dessa técnica, eles conseguiram fazer com que os casais que tinham um problema de trompa, não conseguiam engravidar, e chegasse à solução que não tem mais necessidade de fazer cirurgia, mesmo porque a cirurgia dá um resultado muito ruim. Então, para paciente que tem problema de trompa, desde que tem um problema que está trazendo uma sequela na trompa, a indicação é fertilização. Tá? Existe casos e casos. Tem paciente que chega no consultório é apenas uma inflamação leve de trompa. Então, existe o tratamento clínico, mas na maioria das vezes que você faz aquela histerosalpingografia, aquele exame contrastado da trompa e tem sequela, a indicação é mais precisa de fertilização in vitro. Respondida a primeira dúvida da nossa telespectadora, vamos ver a próxima. Qual é? Eu queria saber se o estresse contribui para a infertilidade. E aí, doutor Wilson? O estresse, Gisele, hoje quem que não é estressado, né? Impossível, todos somos. Aquele ditado que fala assim... Uns poucos, outros mais. E pega mais as mulheres, né? Porque as mulheres são mais emoções, né? Então a mulher é mais emoção. Então interfere muito, negativamente, infelizmente negativamente, porque o ciclo hormonal da mulher, todos aqueles 28 dias que a mulher tem desde o início da menstruação até ela ter uma nova menstruação, tudo depende de hormônios produzidos pela hipófise que são estimulados pelo hipotálamo, que é uma glândula que fica no centro da cabeça. O hipotálamo estimula a hipófise vai produzir um hormônio chamado hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é que vai desencadear a ovulação. Então, o hipotálamo, ele recebendo estímulos negativos principalmente, às vezes até estímulo positivo pode interferir. Por exemplo, uma promoção numa empresa, de um cargo executivo, ou às vezes um preparativo da mulher para o próprio casamento, isso tudo pode interferir na ovulação da mulher. Tanto pode atrasar, adiantar, como pode fazer com que o ciclo fique anovulatório. O estresse e a ansiedade, né, doutor? O estresse e a ansiedade. E pode afetar, inclusive, em abortamento. Então, existem algumas mulheres que engravidam nesse momento de estresse. Se a segunda fase do ciclo, aquela fase que vai da ovulação até a menstruação, a mulher está grávida, essa fase encurta por causa do estresse, ela vai abortar e não vai ter seu bebê. Com relação ao abortamento, doutor, no caso a mulher que precise fazer um tratamento, precise procurar um especialista, quais as chances, em quais meses esse risco ele é maior? Então, olha, o abortamento está muito relacionado com a idade da mulher. Então, vamos dizer assim, até 30 anos, a chance de uma mulher ter um abortamento numa gravidez, que é muito frequente esse abortamento, vamos dizer, 10% das mulheres até 30 anos, elas podem ter esse abortamento, mas é muito mais frequente até o terceiro mês. Vamos dizer assim, muito mais frequente ainda até 7 a 8 semanas. Então, nos 2 primeiros meses de gravidez, vamos dizer assim, é o mais frequente. Agora, à medida que a mulher vai envelhecendo, o óvulo vai ficando mais velho. Esse óvulo mais velho, ele pode fertilizar? Pode fertilizar. Ele pode implantar? Pode implantar, mas ele tem um risco maior de ter abortamento. Por exemplo, as mulheres acima de 40 anos,
elas têm 40% de chance de ter um abortamento. Já que o risco do aborto é maior nos primeiros meses, nesses 3 primeiros meses, devo me manter mais em repouso? Devo ter que tipos de cuidados, doutor Wilson? A gente só indica, vamos dizer assim, a paciente pode ter uma vida profissional normal, a gente pede para aquelas pacientes que fizeram um tratamento de reprodução, uma fertilização, uma inseminação, para procurar evitar nesses 3 primeiros meses viagens, longas viagens. E atividade física, né, principalmente de impacto. Por exemplo, corrida, musculação, são atividades que a gente pede para a paciente evitar. Uma hidroginástica, uma leve caminhada? Então, nas pacientes que têm vamos dizer assim, uma gravidez vindo de uma relação em casa, até que a gente não restringe. Mas naquela paciente que tem uma gravidez supervalorizada, que é uma fertilização, uma inseminação, a gente pede para fazer essas atividades depois do 3º mês. Melhor evitar, né? Isso. No começo da é importante também, Gisela, a gente colocar aqui que esse abortamento muitas vezes vem para o melhor da paciente. Porque é um abortamento, vamos dizer, uma seleção natural. Se abortou, por que abortou? Porque provavelmente esse embriãozinho não estava 100%. Tá? Então, raramente as pacientes têm abortamento por levar um susto ou por fazer uma caminhada ou uma atividade física um pouquinho mais intensa. Raramente. Tá? Mas as pacientes de reprodução, a gente procura blindar essa paciente. A gente pede para essa paciente não fazer atividade física até o 3º mês. Certo. Você tem alguma dúvida sobre infertilidade? A nossa série sobre a saúde do casal dá continuidade daqui a pouquinho, no próximo bloco, com o especialista em reprodução humana e assistida, o Dr. Wilson Jacoldi. Intervalo, a gente já volta. É bem rápido. De volta e ao vivo, o Dr. Wilson Jacoldi, especialista em reprodução humana e assistida, está tirando as suas dúvidas sobre infertilidade. A gente volta para as ruas. Vamos ver a próxima pergunta? Eu queria saber qual a duração do tratamento de infertilidade. Então, Gisele, se for um tratamento de reprodução assistida, a fertilização in vitro, ou a inseminação intrauterina, são 28 dias. Ele se inicia no período menstrual, no 2º ou 3º dia do ciclo, até o 14º dia é o período que a gente faz aquela monitorização da ovulação, para a gente detectar o dia mais fértil. Aí, ou nós colhemos os óvulos, ou inseminamos o esperma, e daí 3 dias nós transferimos embriões, se for colhido esses ovos, ou se for inseminado, daí 15 dias fazemos o teste de beta-HCG. Se fez a transferência dos embriões, daí 12 dias fazemos o teste. Então, na verdade, são 28 dias. É um ciclo hormonal de 28 dias. De 28 a 30 dias é o tratamento convencional de reprodução assistida, tanto de inseminação como de fertilização. Antes da gente voltar para as ruas, doutor Wilson, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre a ovodoação, como que funciona, é totalmente ético, desde quando existe? Tá. Então, é uma técnica que tem aumentado muito nas clínicas de reprodução atualmente. Inclusive nos países de primeiro mundo, principalmente Espanha, não se faz, a paciente procura o centro de reprodução para fazer uma fertilização in vitro, eles não usam o óvulo da mulher acima de 38 anos, porque é um óvulo que geneticamente está menos fértil e eles têm uma chance maior de dar uma cromossomopatia, uma síndrome de Down, por exemplo. Então, paciente acima de 38 anos, na Espanha, eles usam óvulos de mulheres mais jovens. Então, no Brasil, essa cultura ainda não está assimilada, não chegou aqui. Então, a gente usa a ovodoação para quem? Para aquelas pacientes que já entraram numa menopausa mais cedo, né? Para aquelas pacientes que já passaram por processos de cirurgia, de endometriose, perderam os seus ovários, então essas pacientes têm uma reserva ovariana muito baixa, às vezes nem ovulação tem. E para aquelas pacientes que já entraram numa menopausa acima de 45, porque até 50 anos a lei, o Conselho Federal de Medicina permite que a gente faça a fertilização in vitro. Então está tendo uma procura muito grande dessas pacientes. Mas como que funciona a doação, doutor? Então, é ético, né? Você perguntou a lei permite... Quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, como você colocou, não é tão esclarecido, não é tão divulgado aqui no Brasil. A primeira questão que vem é ético ou não? Então, ele é permitido, a lei permite, é ético desde que, no Brasil, não pode haver identidade dos casais. Tem que ser tudo no anonimato. Tanto quem vai doar o óvulo como quem vai receber. Tá? Isso aí é princípio básico. Outro princípio básico é não pode haver vantagem econômica.
Então, no Brasil, até maio de 2013, existia uma dificuldade muito grande para a ovodação, porque a nossa cultura não é de doar. Então, muitas mulheres iam fazer fertilização, tinham 15, 20 óvulos, elas usavam 12, 15 óvulos, às vezes tinham 20, desprezavam os outros, não doavam. A partir de maio de 2013, o Conselho Federal de Medicina editou uma normativa que pode haver um compartilhamento de óvulos entre 2 casais. E esse compartilhamento vai beneficiar tanto quem vai receber, que é a receptora, como a doadora, porque existe uma fila imensa de mulheres que estão nas clínicas de reprodução e não têm condições econômicas para bancar o tratamento. Então, essa receptora dos óvulos, ela pode ajudar no pagamento, no financiamento desse tratamento de fertilização in vitro. Ela pode bancar, por exemplo, os medicamentos. Isso é permitido. É permitido. Tá? Não está tendo vantagem econômica de nenhum dos dois lados. Por exemplo, na Espanha, eu tenho um paciente que morou na Espanha 6 anos e durante esses 6 anos ela ia numa clínica de reprodução, vendia seus óvulos, cada 6 meses ela se mantinha só com a venda dos óvulos. No Brasil não pode acontecer isso, não pode ter vantagem econômica. Então, existe esse compartilhamento. Esse compartilhamento vai facilitar para os dois lados, Isso a partir de maio de 2013. Então, existiam filas, hoje essa fila está andando mais rápido graças a esse compartilhamento. Só que para ser doadora tem que ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, a paciente tem que ter no máximo 35 anos, ela não pode ter doença genética, por exemplo, é feito um screening de cariótipo para ver se ela não tem alguma doença genética que pode transmitir. É feita avaliação também da parte autoimune, a parte de câncer na família, doenças psiquiátricas ela não pode ter, ela tem que ter uma reserva ovariana boa para ter bastante óvulos. Então, isso é básico, além daqueles exames que a Anvisa exige, que é de sorologias, exames de doença sexualmente transmissível. Tá? Então, essa paciente passou por esses pré-requisitos, ela tem condições de doar. E quem vai receber? É básico que essa paciente tenha boa saúde, que ela tenha um metabolismo normal, não seja diabético, não tenha pressão alta, para na gravidez ela não ter uma complicação. Que ela tenha um útero normal para receber esse embrião e que ela faça exames de prevenção de câncer de mama, câncer de útero, que são doenças, são pacientes que estão numa idade mais avançada e que estão mais sujeitos a esse tipo de doença. E os exames de sorologias que a Anvisa exige. Ok, doutor, perguntas aqui do nosso público. Márcia, de Presidente Prudente. Eu tenho 40 anos, tive endometriose e fiz cirurgia 3 vezes. No último diagnóstico, o médico disse que vou ter que fazer fertilização in vitro. Eu queria saber se na minha idade é arriscado ou não. Então, a Márcia tem 40 anos. 40 anos, tá. Isso. Então, é aquilo que eu falei, né? Lá na Espanha, 40 anos, ovodoação. No Brasil, a gente ainda tem que usar o óvulo da mulher. Riscos, a reprodução, a fertilização in vitro, a paciente pode ter 2 riscos. Os riscos mais comuns, assim, mais frequentes. Primeiro, é hiperestímulo. É uma doença que na idade dela ela não vai ter, porque a reserva ovariana dela é baixa. Então, hiperestímulo é aquela paciente que você estimula e ela tem 18, 20, 25, 30 óvulos. Os ovários crescem muito, ela pode ter uma dor abdominal aguda e pode precisar, às vezes, até ser hospitalizada. A Márcia, nesse caso, não vai ter, porque a reserva dela é uma reserva de 40 anos. Outra complicação é a gestação múltipla. Essa pode ser que ela tenha, por causa da idade de 40 anos, a lei permite que transfira até 4 embriões. Então, ela pode ter até 4 filhos. Raro acontecer isso. A gente transfere 4 para ela ter uma chance de ter 1, na idade dela, de mais ou menos 40%. De ter 2, em torno de 15%. De ter 3, 1%. De ter 4, menos de 0,01%. Mas tem essa chance. Então, seria a síndrome do hiperestímulo, que ela não vai ter, porque a reserva ovariana dela deve estar já bem diminuída, e gestação múltipla, que às vezes ela pode ter 2 ou 3 embriões com implantação. Espero que a gente tenha esclarecido, Márcia, suas dúvidas. Cirleia, de Itápolis. Eu tenho um filho de 10 anos e faz 5 anos que estou tentando engravidar e não engravido. Já fui no médico e está tudo normal. O que pode ser? Que idade dela, Gisele? Não falou, né, gente? Não tem, doutor. Não tem a idade, Cirleia. Então,
Bom, a gente não pode esquecer do marido, Um fator é a idade. Um fator é a idade. Isso é importante. Sim. O fator mais importante que tem na mulher é a idade. Com certeza. Tá? Se der para ligar para a gente aí, Sirlei, para falar a sua idade. Então, a idade é importante. Mas tirando a idade dela, vamos falar que ela está ovulando. Então, dois fatores são importantes. É o fator tubário, tem que ver se ela nesse período ela não adquiriu alguma doença na trompa, ou um fator masculino. Porque o que precisa para a mulher engravidar? Ela precisa do óvulo, que ela deve estar ovulando. Precisa do esperma, em boas condições, um sêmen de qualidade, e precisa que esses dois se encontrem. Onde que eles se encontram? É dentro da trompa. Então tem que ser avaliado o marido, fazer um espermograma bem feito no microscópio e fazer uma histerosalpingo, que é uma avaliação da parte tubária dela. Porque 5 anos tentando engravidar é bastante tempo, né, doutor? É bastante tempo, é bastante tempo. Então, histerosalpingo, fator masculino, ver o sêmen, espermograma, e fazer também uma avaliação hormonal dela para confirmar que está acontecendo a ovulação e uma monitorização da ovulação, para ela ter certeza que ela está ovulando. Exatamente. Bom, a gente tem outras perguntas aqui, infelizmente o nosso tempo não permite, mas a gente guarda tudo no próximo mês, na próxima vinda do Dr. Wilson, a gente faz, tá bom, meninas? As perguntas. Doutor, sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Até o próximo mês.